Meu nome é Plínio Tomás, sou engenheiro civil formado na Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. O meu objetivo é socializar o conhecimento. E agora eu vou mostrar para você como você escolhe o coeficiente C de Hanoff do método racional. Eu vou mostrar para vocês o método racional tem o coeficiente de Hanoff C, que todos acham muito fácil de fazer. A verdade, não é tão fácil assim, como vocês vão ver. Esse é o método racional. O método racional mostra a vazão de pico, que é igual a CIA sobre 360. Vocês gostam da CIA americana, então decora. C é a coisa de Hanoff e a intensidade da chuva é a área em hectares. A área máxima em hectares é 200 hectares, ou 2 km², que é dado pelo Departamento de Água e Energia Elétrica do Estado de São Paulo. E o método racional fornece a vazão de pico, só para lembrar. Uma outra coisa que eu acho importante saber, que eu vou mostrar algumas coisas, é o infiltrômetro de duplo anel. Esse infiltrômetro de duplo anel eu faço para achar a condutividade hidráulica. A condutividade hidráulica é milímetro por hora, ou taxa de infiltração, que às vezes as pessoas chamam. Mas o nome correto é condutividade hidráulica, é milímetro por hora. Eu uso geralmente o infiltrômetro de duplo anel, que é usado pelos americanos. Todos os trabalhos americanos que falam sobre stormwater, essas coisas, eles usam o duplo anel. Então, é sempre o duplo anel. Não há norma da BNT ainda sobre o duplo anel, só para saber. Esse duplo anel tem dois anéis, por isso é duplo anel. O anel de fora é só para controlar a água aqui do de dentro. Aqui é um exemplo de condutividade hidráulica de vários tipos de solo. Conforme o tipo de solo aqui, eu tenho condutividade hidráulica, né? Eu tenho em milímetro por hora, em metro por dia, como você quiser. Por exemplo, eu não tenho nenhum critério para quantificar o número de ensaios de duplo anel. Nós não temos norma para aplicação. Mesmo nos Estados Unidos, também não conheço critério. Às vezes existe critério quando eu tenho uma vacina de infiltração, mas não é vacina de infiltração. Então, eu não tenho critério. Às vezes as pessoas ligam para mim e perguntam para mim, professor, qual é o critério que eu tenho que usar? Eu não tenho critério. Eu verifico mais ou menos o tamanho da área, a área abrangente, o tipo de solo que tem na área, pela cor da superfície do solo, você vê mais ou menos a quantidade que você vai ter de ensaios. Mas não existe uma norma sobre isso, um ensaio correto. Então, a definição do coeficiente C. O coeficiente C de escoamento superficial, também conhecido como coeficiente de Hanoff, ou coeficiente de flúvio, tem esses nomes aí. Por definição, o coeficiente de Hanoff é a razão entre o volume total de escoamento superficial no evento e o volume total precipitado. Quem deu essa definição foi o Tucci, na Revista Brasileira de Recursos Hídricos de 2000. Então, ele é uma divisão, né, do que escoou por cima e do total precipitado. O coeficiente ideal é aquele que se leva em consideração a maior quantidade de fenômenos que influenciam o valor do C. Então, por isso que você vê por aqui como é complicado. O que influencia o coeficiente C de Hanoff? A porcentagem da área impermeável, as características do solo, a duração da chuva, a intensidade da chuva, a forma da área de drenagem, a capacidade de campo da camada do solo. Isso é usado em infiltração, em solo, em agricultura. A declividade da bacia, a frequência escolhida que a gente escolhe, o uso do solo e características do solo, armazenamento de água na superfície do solo, interceptação, o que fica preso no solo de água. Então você vê quantas coisas que tem que a gente às vezes não presta atenção em tudo isso. Então eu tenho aqui alguns dados de C, alguns casos aqui o C
E tem aqui também o tempo de entrada aqui. O tempo de entrada é dado pelo São Paulo Viking, né? Então, esses valores do C varia 0,7, 0,95, só para ter uma ideia. Aqui também do Paulo São Paulo Vicky, que é um professor da Politécnica de muitos anos, ele deu mais uns valores aqui, só para ter esses valores. Aí você escolhe a tabela. Esse é o manual de práticas da American Society Civil Engineering, que eu terei como painelista. São valores também que você pode usar também do C, mas não que você vai escolher o C. Esse também, outras coisas para você escolher o C. Tem coisa que você pode adotar, né? Eu já vi vários autores que põem um C em função do período de retorno e ele eleva a 0,1. Ele põe o C10 como um padrão e vai aumentando aqui. Eu nunca usei isso na minha vida, só para lembrar. Porque quando você adota o C maior, eu adoto o C maior. Eu já adoto o C para o tempo de retorno de 100 anos, coisa assim. Então eu não preciso fazer essa fórmula aqui. E eu já verifiquei também nas coisas americanas que a maioria dos especialistas americanos também não adotam isso aqui. Eu estou mostrando que você pode alguém ver isso aí, mas isso aí não é usado. Nunca vi ninguém, eu nunca usei isso na minha vida. Isso aqui é relação também. Eu fiz um cálculozinho só para ver a relação aqui. No período de retorno eu tenho o valor do C aqui. Agora aqui tem o coeficiente C em função da permeável, mas a impermeabilização, né? Então eu tenho aqui no estudo de Los Angeles, eu tenho um tipo de solo aqui, ó. Aquele solo que tem o A, B, C, D. O Soil Conservation Solo faz solo A, B, C, D. E os americanos pegaram aqui, se você escolher o solo tipo A, o coeficiente de Ranoff é 0,20. Se você escolher o tipo C, é 0,30. É interessante. Eles têm uma formulinha também aqui, ó. Essa fórmula aqui, ó. Eu tenho o C com o C base, eu tenho o C 0,90, mas a área impermeável, eu calculo o C com a área impermeável, né? Eu dou até um exemplo aqui, ó. Eu peguei um solo tipo C, eu achei o C da área impermeável 0,30, vamos supor que eu tenho uma área impermeável de 0,70 ou 70%, eu uso a formuleta aqui, eu acho o C em função da parte permeável. É muito bom isso aqui. Só que na prática não é fácil você achar, voltando um pouco, na prática é difícil você determinar o A, o B e o C. Coeficiente de escoamento superficial de uma área impermeável, como um cimento, paralelepípedo, eu tenho aqui os valores de C, isso é dado pelo Tucci. Tucci, só para lembrar, Tucci é um engenheiro civil, formado na escola politécnica, na minha escola onde eu estudei. Ele é mais velho do que eu, mas ele dá aula no Rio Grande do Sul, mas ele é paulista. Essa aqui é uma tabela também que eu achei muito interessante de mostrar, que vocês têm solo A, B, C e D, e conforme as declividades do terreno, eu tenho o coeficiente C de Ranoff. É muito interessante também. Eu nunca usei também isso aí, mas é bom saber que tem. Esse aqui é uma fórmula que eu uso bastante. Eu que fiz essa equação aqui, né? Essa equação que está abaixo, se eu acho o coeficiente CN, eu uso essa equação aqui, eu acho o valor do C. Isso eu já usei bastante. Eu usei e uso. Eu calculo o número do CN. Eu fiz isso aqui baseado nas coisas que eu vi de estudos. No condado de Kraken, de Las Vegas, os caras fizeram isso aqui, ó. Aí eu peguei, imitei a fórmula deles e deu certo. Ó. Esse aqui são dados que eu tenho aqui, peguei valores em Columbus, Ohio, nos Estados Unidos, eu peguei e verifiquei e deu certo. Eu achei que funciona muito bem. Mas sempre o difícil, voltando um pouco, o difícil é usar o CN. Como achar o CN? Então, o coeficiente de Ranoff tem o escoamento superficial sobre a precipitação, que eu já mostrei. Se eu tiver várias áreas com C diferente, eu posso ter um C ponderado, que chama.
Agora aqui, estimativa de campo de condutividade hidráulica do solo em milímetro por hora, né? Se eu posso fazer ensaio de campo com o Duplanel, né? Aí eu acho a média dos ensaios, né? Ou também eu posso pegar ensaio feito por SPT. Esse ensaio de SPT de percussão no solo, que vai de uns 15 a 30 metros, eu posso, eles têm alguma parte da qualidade do solo que eu posso usar. Então, eu dou um exemplo aqui, eu peguei um ensaio que eu fiz na prática de SPT, e o local tinha uma camada superficial de argila muito arenosa. Aí eu adotei a condutividade hidráulica, cai 1,27 milímetros por hora. Eu classifiquei o solo conforme o Soil Conservation Service, né, em solo tipo C. Então, esse aqui é o solo do Soil Conservation Service, A, B, C e D. Tem essa classificação. Por exemplo, 762 milímetros por hora a 11,43, uma média de 9,54, é o solo tipo A. Então, você classifica por aqui. E nesse caso aqui dá 1,27, eu classifico como solo tipo C. É uma média isso aqui, está nessa área, nessa função aqui, esse intervalo. A tabela do SS entrando com solo tipo C da floresta esparsa. Então, eu uso floresta esparsa aqui, eu achei o CN igual a 78. Então, eu estou continuando aqui. Através da análise de regressão linear múltipla, que eu achei R2099, ficou muito bom essa fórmula aqui. Eu tenho o CN que eu achei 78, eu achei 0,48. Eu achei C 0,48. Esse aqui é um caso que eu já usei na prática. Caso real. Uma outra maneira de calcular o C. Escolhemos para o local período de retorno de 100 anos, chuva de 2 horas e achamos o valor da precipitação, P. Com o valor de CN, achamos o valor de S. Acho o CN, tenho S. Com o valor de SP, achamos Q, o escoamento superficial, que é o escoamento superficial do SS. Eu tenho o Q aqui no superficial. Aí eu tenho o Q e o P, eu tenho o S. Essa é a forma do Soil Conservation Service, P menos 0,2S ao quadrado e P mais 0,8S. O C é igual a Q sobre P, esse C vai ser o coeficiente de Ranoff. É simples, mas você tem que ter os conceitos, né? Você vai ver que eu estou com o método racional, estou vendo o conceito do Soil Conservation Service. Então, isso às vezes é meio complicado, né? Mas tem que ser feito aí. Outra informação, o DAE de São Paulo, ele fez as pesquisas, acharam isso aqui, né? Conforme o número de domicílios, eu tenho aqui a área impermeável, né? E eu usei a curva logística aqui, eu usei, se eu tenho aqui 60 domicílios por hectare, eu tenho 0,97 em área impermeável. Achar a área impermeável para 60 domicílios por hectare. 180 habitantes por hectare, eu usei esse cálculozinho aqui, achei 97,5%, 0,97 de área impermeável. Então, a área impermeável é muito usado para você calcular, quando você faz uma previsão de uma cidade, você calcula a população daqui a uns 30 anos. E com essa população você calcula a densidade do número de domicílios. Pelo número de domicílios, eu calculo a área impermeável. Essa área impermeável, eu consigo calcular o coeficiente C de Ranoff. Agora, essa aqui é uma outra coisa interessante. O McQueen, um grande hidrólogo americano, ele fez essa fórmula aqui, ó. Eu vou fazer um CNW composto, eu tenho um o coeficiente CN da área permeável, vezes 1 menos F. F é a área impermeável. Essa aqui é a área impermeável vezes 98. Eu faço a área impermeável e a área permeável.
Essa ideia é muito boa. Lembra que vocês já viram agora há pouco, cara, isso aqui ele fez para o coeficiente C de Hanoff. Aqui eu não estou usando C, estou usando CN. Vê como as coisas se complicam. Eu estou usando coisas, esses conceitos são do Soil Conservation Service. Mas funciona muito bem, a gente usa bastante isso aqui. Às vezes é difícil você achar o CNP aqui, o CN permeável. Nota, aqui eu comento como é que é feito isso aqui, né? Eu já vi estudos que mesmo sendo constante a densidade habitacional e a área impermeável vai aumentando. Cada vez mais é gozado, você pode ter um... Eu já vi loteamentos em Guarulhos, que foram construídas casas, e cada casa, vamos supor, tem 5 pessoas. Daqui a 10 anos você ia visitar as casas lá, aquela parte que estava na frente, que tinha um jardinzinho, eles taparam tudo, por causa de carro. E atrás, eles fizeram uma edícula, mas não aumentou o número de pessoas na casa, a casa ficou a mesma. Então foi aumentando a área impermeável. Eu já vi tudo isso aí, a área impermeável vai aumentando. Esse é um grande problema, a área impermeável vai aumentando com o tempo. Você precisa ver um jeito de colocar isso nas projeções. As projeções que nós fazemos, de modo geral, é 30 anos. Foi feito pela Prefeitura Municipal de São Paulo. E foi feito pelo pessoal da USP que fizeram isso para eles. 30 anos é o horizonte de projeto. Antes era 20 anos, agora é 30 anos, não esquece isso aí. Essa aqui é uma tabela do Soil Conservation Service, que todo mundo já conhece. Eu tenho a tabela, eu tenho um tipo de solo, aqui eu tenho o grupo de solo A, B, C, D, eu escolho qual o CN. Aqui tem as definições, o que é o solo A, B, C, D, dá para ver. O solo que infiltra mais é o A, o que infiltra menos é o D, que está aqui embaixo. Aqui são continuando as tabelas do CN, né, dá para ver. Aqui eu tenho uma sugestão do Plínio. Eu tenho o solo A, B, C e D. Eu peguei o solo com relva com mais de 75% da área, o A é 39%, o B, o C e o D. Então, por exemplo, se eu vou calcular o valor do C, 64, para uma área permeável, eu uso essa tabela aqui. Isso aqui, o Tucci usou, ele fez um exemplo, um cálculo semelhante a esse aqui, mas ele não mostrou isso aqui, mas eu estou mostrando isso aqui, ó. Ele pegou o CN74 como permeável, e esse funciona bem. Mas é sempre difícil, percebe? Que não é tão simples calcular o C. Às vezes é fácil calcular o C, mas às vezes é complicado. Quando o valor da área é muito grande, você tem que fazer ensaio de duplo anel. Sempre, não esquece isso aí. Essa aqui é a equação de Schiller, né? Então, o Schiller fez uma equação em 1987 que é usada até hoje. Eu uso ela também. Por exemplo, essa aqui, ó, C igual a 0,05 mais 0,09. Onde está meu ponto aqui? Aqui, vezes a área impermeável. Então, se eu obter a área impermeável daquela região, eu tenho o valor do C aqui, ó. Eu calculo o C de acordo com o Schiller. Tem muitas coisas que é fácil de fazer, tem coisas que é complicado. Então, sabe, lembra quando nós pegamos aquela projeção da população de 30 anos? Eu acho a área impermeável. Com a área impermeável, eu acho o valor do C. A conclusão sobre a escola do coeficiente de Hanoff. A escola do coeficiente de Hanoff, C, do método racional, não é tão fácil como parece. Todo mundo fala que é fácil, não é tão fácil. Existem muitos casos que eu apanhei várias vezes em vários lugares para escolher o C. É muito complicado. Eu já vi também bastante erros de escolha de C em coisas grandes. Coisa pequena, o erro não aparece muito. Mas quando o problema é grande, como muito grande, aparecem os erros. Aparece e às vezes é complicado para corrigir. Então, existe casos que é fácil, mas existe casos que é complicado. Eu já vi estudos nos Estados Unidos, mesmo para especialista, tem hora que eles têm dúvida na escolha do C. Imagina a gente um pobre mortal. Então, a escolha do C parece fácil, mas não é tão fácil. Muito obrigado por tudo. Meu nome é Plínio Tomás. Eu tenho o meu e-mail, pliniotomás@gmail.com. Qualquer dúvida, eu tenho um site gratuito com 49 livros digitais, pliniotomás.com.
Muito obrigado.